Amperge Convida, com Heloísa Carpena. A sociedade da informação é um conceito que descreve o estágio atual da evolução social, ou uma nova forma de organização social, caracterizada pela predominância da informação e do conhecimento como fator de produção e desenvolvimento. Esse conceito que eu acabei de anunciar foi elaborado por mim, combinando as respostas dadas por 3 diferentes ferramentas de inteligência artificial, às quais eu fiz a mesma pergunta: como descrever a sociedade da informação? Curiosamente, apenas uma delas apontou aspectos negativos, como o excesso de informação, que ele chama de infoxicação, acrescentando que, aspas, a vasta quantidade de informações disponíveis pode ser esmagadora, e isso exige habilidade de curadoria, crítica e discernimento para filtrar o ruído e identificar dados relevantes e confiáveis. O Ministério Público, como representante dessa sociedade e guardião dos seus direitos fundamentais, naturalmente é impactado por essa transformação e está reestruturando seu trabalho para dar conta dos desafios atuais. Para falar desse assunto, eu tenho o prazer de receber hoje o promotor de justiça do MPRJ, Cisney Rosa da Silva Júnior, doutor em Direito pela Universidade de Burgos, na Espanha, pós-doutor em Direito pela Universidade Federal Fluminense. Cisney foi presidente do Comitê Gestor dos Sistemas de Informação do MPRJ e atualmente é o coordenador de Ciência de Dados da Procuradoria-Geral do Rio de Janeiro. Boa tarde, Cisney. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu quero começar a nossa conversa pedindo a você para nos explicar o que é ciência de dados. Bom, Heloísa, primeiro, obrigado pelo convite. Ciência de dados, né, é um termo que já vem sendo cunhado há bastante tempo, mas é um ramo do conhecimento voltado a transformar volumes grandes de dados, né, material bruto, em algo que seja utilizável por alguém. A gente fala, por muito tempo se falava que o dado é um petróleo, né, o petróleo da modernidade, só que o petróleo também sem refino ele não tem valor, e o dado também sem refino ele também não tem valor nenhum. Então, o que acontece nos dias de hoje é que a gente consegue, né, tem capacidade tecnológica, metodológica, intelectual para processar grandes volumes de dados, né? E a ciência de dados é esse ramo do conhecimento que trata esses dados, que higieniza esses dados, que torna esses dados utilizáveis para eles serem úteis para alguém tomar algum tipo de decisão. Você conhecia essa palavra? Infoxicação? É uma palavra feia, né? Mas ela é cheia de significado. Eu não conhecia, mas ela tem toda a verdade nela, né? Porque com muito dado, né, a gente fala com muita informação, você não tem informação nenhuma, né? Como é que você seleciona aquilo que é relevante, como é que você seleciona aquilo que vai te agregar algum tipo de valor na sua tomada de decisões. Então, se eu entendi bem, o que vocês fazem é uma espécie de customização da informação voltada para o promotor, é isso? Exatamente, a gente trata grandes volumes de dados que antigamente a gente não tinha a menor capacidade de lê-los, inclusive, e trata aquilo de uma forma que o promotor possa utilizar no seu processo de tomada de decisões na atividade fim. Então, se antes a gente tinha que receber uma ouvidoria noticiando algum tipo de ilícito, hoje muitas vezes a gente olhando para a realidade, para os dados que estão disponíveis, a gente consegue processar esses dados, utilizar padrões já conhecidos de ilícitos e dizer naqueles dados o que o promotor precisa olhar. Então, quando eu digo para o promotor o que ele precisa olhar com mais atenção, eu fico menos dependente de influxos externos, eu ganho uma atuação muito mais proativa para o promotor, ele pode ele próprio identificar aquilo que é prioritário para ele e com muito mais eficiência, né? Porque tem uma atuação muito mais estratégica, mais impactante do que simplesmente responder a algo que alguém externo com algum tipo de intenção levou ao Ministério Público. Nessa temática, acho que a primeira iniciativa de gestão do conhecimento foi o MP em Mapas, né, capitaneado na época pelo Procurador-Geral Eduardo Gussen. Você já veio aqui no Amperge Convida, no episódio 13, novembro de 2023, quem não ouviu vai lá conferir, para falar sobre o parquê digital. E agora existe um núcleo, né? Eu na sua apresentação esqueci de falar do núcleo que você coordena, cujo trabalho está ligado à Secretaria de Planejamento Institucional. Então, essas foram etapas da evolução desse trabalho e em que sentido se deu essa evolução? Eu acho que sempre teve na instituição algum tipo de tarefa de ciência de dados, vamos dizer assim, de análise de dados, tratamento de dados.
Se no início, mais remotamente, era feito pelo promotor de uma forma muito mais artificial, muito mais manual, muito mais artesanal, com o tempo a instituição passou a investir em mais tecnologias. Exato. Exato. É instintivo o sujeito analisar dados e tentar tirar alguma coisa útil dali. Mas com o tempo a instituição começou a focar e investir, né, nisso, né? Porque também é uma coisa que a gente fala muito em transformação digital, transformação de métodos, a gente precisa de investimento para isso. E a instituição começou a investir, criaram, né, a própria Secretaria de Tecnologia, né, ficou uma secretaria muito mais robusta. Veio o MP em Mapas como um setor focado em tratamento de dados, tratamento de informação. Naquela época, muito mais como um desafio de receber informação externa, que a gente não tinha acesso. E começar a tratar aquela informação, começar a trazer pessoas de áreas voltadas ao tratamento dessa informação. Foi um grande aprendizado, né? Foi uma curva, né, de desenvolvimento, de profissionalização do setor. Muita coisa boa foi produzida naquela época e com o tempo a gente foi adequando erros e acertos até chegar hoje no que a gente tem hoje no núcleo de ciência de dados, né? Nosso núcleo de ciência de dados hoje é um resultado de uma série de experiências, né, que deram certo e deram errado, que a gente tem que olhar para tudo, mas que sem aquelas experiências anteriores não teria existido. Então hoje a instituição dá muito valor à ciência de dados, apesar de muitas pessoas não terem noção, né, de como a ciência de dados está afetando o trabalho delas, mas porque isso se torna cada vez mais integrado ao fluxo de trabalho do promotor. Uma coisa orgânica, né? Eu acho que a gente tem que fazer aqui um parênteses, né, para explicar para o nosso público que o promotor, às vezes ele é provocado, né, como você trouxe o exemplo da ouvidoria, né, que através dos canais de comunicação recebe uma denúncia, a gente chama uma representação, ou de uma autoridade também pode chegar, ou do próprio interessado, o cidadão que se dirige ao Ministério Público, ou de uma autoridade que tenha conhecimento de um fato que deve ser levado, né, ao conhecimento do promotor, então ele usa esses canais. Mas tem também uma outra atuação que é espontânea, né, de ofício, como a gente fala. Então, explica um pouco isso, porque eu queria trazer para a nossa conversa também uma reflexão sobre um princípio que é muito caro, e que eu já falei sobre isso algumas vezes no programa, né, que é da independência funcional. Quer dizer, o promotor pode escolher agir ou não agir, propor ou não propor uma medida. Vamos falar um pouco disso. Como é que esse recurso, né, à informação, aos dados tratados, é conciliado com esse princípio, com essa ideia de independência? Eu acho que é muito conectado o princípio da independência funcional com a questão da análise dos dados, porque quando a gente não consegue analisar dados, a gente fica muito mais dependente de uma decisão externa, alguém identificar um problema e trazer para você esse problema. Uma atuação a reboque, né, de um fato que já aconteceu. Quando você consegue ter instrumentos, ter aparato tecnológico e intelectual para analisar, para conseguir você tirar suas próprias conclusões a partir de um volume vasto de informações, você tem muito mais independência para dizer aonde você quer atuar. E aí eu vou dar um exemplo muito claro, né? Antigamente as promotorias que tratavam de patrimônio público tinham um desafio muito grande, um volume gigantesco de contratações, contratos, e o que eu vou olhar ali? Então você ficar muito dependente de aspectos externos. E o tipo da coisa que o cidadão também não enxerga, né? É invisível, não tem como saber. Exatamente. Se está havendo algum problema na compra de um determinado produto, enfim, ou prestação de um serviço público. E tinha a questão do tempo, né? Porque muitas vezes quando se identificava algum problema, já havia tido processo de contratação, empenho, liquidação, pagamento, e o dano já tinha ocorrido. Sim, aí a teoria do fato consumado. Muitas vezes até o próprio gestor não tinha noção de que algo estava acontecendo de errado. Então, quando a gente consegue antecipar isso e já no momento em que é publicada uma contratação, você já consegue identificar algum padrão de irregularidade, eventualmente até o gestor está protegido, porque você consegue chegar ao poder público e avisar que aquela contratação não pode continuar. Então você evita dano, você antecipa a forma de atuar do Ministério Público e você consegue ir naquilo que é relevante. Porque muitas vezes o promotor está atuando em contratos ou em eventos ilícitos que demandam muito pouco dano à sociedade, quando você poderia olhar os dados e ver o que realmente importa daquele conjunto. Então eu vou olhar isso aqui, né? Se aquilo estiver regular, ok. Então eu já estou evitando um dano maior, um impacto social relevante. A famosa eleição de prioridades, né? Que não dá para fazer tudo. Então
às vezes o promotor tem que escolher. Isso me leva à minha próxima indagação, a tua resposta. De onde vêm esses dados que vocês estão tratando e customizando, como eu disse, para o trabalho do promotor e do procurador? São dados que vêm tanto de fontes externas, tanto fontes internas, quanto fontes externas, abertas e também disponibilizadas por outros órgãos públicos. Então a gente acessa, hoje a gente tem muita informação disponível na internet que a gente não conseguia processar e manualmente não se consegue processar. Então eu tenho profissionais lá de engenharia de dados que fazem essa busca de dados que estão disponíveis ao público e trazem para um tratamento mais focado, mais aprofundado e mais técnico. E também a gente tem vários convênios com outros órgãos públicos onde a gente recebe dados para tratar. Então vão desde fontes privadas e colaborativas, como Fogo Cruzado, como fontes públicas, como o Tribunal de Contas. Então a gente tem todo esse tipo de aparato, né, de informação para depois a gente conseguir relacionar, fazer vínculos, fazer priorizações, limpar esses dados e tirar algum tipo de conclusão útil deles, para oferecer ao tomador de decisões, no caso o promotor, algo que seja útil para ele atuar. E como é que o núcleo atua na entrega desse material, enfim, desse serviço? Que tipo de demandas vocês recebem dos promotores? Normalmente a gente transforma aquela informação em uma ferramenta, que pode ser um painel, pode ser um relatório, pode ser um sistema. Dependendo do tipo de produto, a gente vai modelar da forma que for melhor para o consumo daquele dado. Então a gente já fez relatórios, a gente conseguiu fazer relatórios, a gente faz muitos painéis onde o promotor já tem aquela informação mais atualizada, automatizada, ele não precisa ficar toda hora buscando uma atualização daquela informação. E a ideia é que todas essas ferramentas consigam ativamente falar com o promotor e trazer para ele alguma informação relevante, independente dele buscar. Aquela ideia que a gente já conversou em um episódio passado sobre o parquet digital, mas sempre de uma forma o mais simplificada possível. A gente tem uma equipe de design que é justamente responsável por transformar a informação da forma que for, para que ela seja melhor consumida. Então, o tipo de gráfico, o tipo de cor, o tipo de painel, se vai ser um relatório, se vai ser um sistema, tudo isso é pensado para o consumo da informação. Você deve ter muita gente trabalhando nesse núcleo, né, Sidney? Quantos são? Chego a algumas 20 e poucos, 30 pessoas trabalhando de várias áreas do conhecimento, né? Imagino. Eu fui fazer o meu dever de casa e olhei na intranet, há uma aba, intranet da Procuradoria, né, do Ministério Público do Rio, há uma aba Painéis Ciências de Dados, que leva aos projetos e dos quais eu vou destacar: Panorama Educação, Gestão do Território, tanto ambiental como de segurança pública, Violência contra a Mulher, Compras, que você referiu há pouco. Mas há mais de 20 painéis que são acessíveis, né, pelos membros, promotores e procuradores. Fala para a gente, assim, bem concretamente, como é que esses dados podem e têm influenciado a tomada de decisão do promotor na ponta? Hoje, por exemplo, a gente consegue informar para os promotores procedimentos que já estão prescritos, procedimentos que precisam ser finalizados para evitar prescrição, por exemplo. A gente consegue dar informação sobre contratos que ele precisa olhar com mais atenção. A gente consegue dar informação para ele sobre as regiões onde ele precisa olhar mais porque estão sob risco ambiental, geológico, de saneamento. Então a gente consegue, e o nosso objetivo é esse, é trazer para o promotor sempre algum tipo de alerta sobre uma atuação que ele possivelmente não consegue enxergar naquele volume grande de dados. Recentemente a gente trabalhou junto com o GAESP num caso importante sobre... GAESP é o grupo... o grupo de atuação em segurança pública, né, do Ministério Público. A gente fez um trabalho grande, né, de recepção dos dados das polícias, militares, civil, sobre operações policiais, e a gente conseguiu demonstrar, né, para o STF, né, com grande apoio do GAESP, foi um grande parceiro nosso nesse trabalho, mas com dados, né, com evidência. Mas num caso específico, né? Num caso específico, né, que o impacto do volume de operações policiais, né, e a relação disso com a letalidade. Então, a gente conseguiu manter com isso, evitar uma decisão que pudesse impactar o volume de operações policiais realizadas no Rio de Janeiro e identificar quais eram os problemas, que não era um volume de operações policiais, e sim uma questão relacionada ao compliance daquelas operações.
Então isso foi muito interessante porque a gente conseguiu, junto ao próprio STF, que o STF utilizasse os nossos dados para uma tomada de decisões sob o interesse do Ministério Público. Mas em qual caso? Você pode falar ou é sigilo? Esse é o caso da DPF 635, né? O caso a DPF das favelas, né? Exato, era uma DPF que lidava, discutia, né, a questão das operações policiais e o impacto dessas operações na letalidade civil. Então, o que a gente demonstrava era que, e aí uma série de atores, né, indicavam que havia necessidade de uma redução muito drástica, inclusive, do volume de operações policiais. E a gente conseguiu demonstrar com dados que o impacto do número de operações policiais na letalidade era zero, né? Não havia uma relação direta entre o aumento de operações e o aumento de letalidade. A gente precisava olhar com mais atenção naqueles dados e a gente conseguiu demonstrar que existem padrões ali que aumentam a letalidade ou que diminuem a letalidade. E o foco deveria ser esses padrões e não no número de aumento ou redução das operações policiais. Sim, o Ministério Público é incumbido do controle, né, da atividade policial. E esse controle sempre, já tivemos também um programa sobre isso, é sempre muito delicado, né, porque a própria população, a sociedade quer que essas operações às vezes aconteçam, né? As comunidades é que ficam, afinal, afetadas por elas, mas é aí um conflito de interesses, né? E como você realmente resolve o problema, porque não adianta a gente tomar decisões que não resolvam o problema, né? Então, focar exatamente qual é o ponto das operações que realmente gera dano à população. Existem alguns fatores ali que os dados conseguem demonstrar. Então, a gente conseguiu que o STF começasse a olhar para esses fatores ao invés de olhar simplesmente para um número de aumento ou redução de operações. É uma decisão com base em evidências, né? Como se diz. Então, nesse caso específico, vocês foram solicitados a fornecer esses dados. Agora, individualmente também os promotores podem fazer isso? Individualmente, os dados estão disponíveis aos promotores nos diversos painéis. Se eles forem na própria, internamente, na rede do Ministério Público, os promotores acessam as várias ferramentas que a gente tem, tanto de área criminal quanto área civil, muita coisa de tutela coletiva, tem ferramentas específicas para investigação criminal. Então, tudo isso está disponível aos promotores e o próprio setor também está disponível para auxiliá-los, né, na utilização dessas ferramentas ou na extração de informação com base nesses dados. Então, é algo assim contínuo, recorrente, diuturno. As ferramentas elas estão sempre automatizadas, sempre prontas para serem utilizadas. E a gente está num processo crescente de melhoria nisso, né? Então, a nossa ideia é que a gente consiga cada vez mais estar integrado ao fluxo de trabalho da atividade fim do promotor. Sim, e essas informações estão permanentemente atualizadas, né? Tem um fluxo constante, é assim que funciona? Um fluxo constante e um grande conjunto de informações que estão sendo tratadas para fornecer mais informações, mais ferramentas, mais painéis. A gente nunca para, a gente tem uma demanda grande de dados para serem tratados e a gente continua gerando esse tipo de informação. A gente não para nas ferramentas que estão existentes. A gente dá manutenção nelas, mas a gente continua trazendo coisas novas o tempo todo. Sim, mas o que eu digo é que esses órgãos que são parceiros, por exemplo, a polícia, é permanente o compartilhamento dos dados que a polícia produz com o que o Ministério Público recebe. A troca de dados, ela nem sempre acontece de forma imediata, né? Então, às vezes para o cidadão leigo, parece que é simplesmente você apertar um botão e o dado vem de um lado para o outro, né? Mas a recepção do dado e a transferência do dado é um trabalho bem árduo. Então, geralmente, esse processo é feito de forma escalonada. Então, com a polícia, cada vez mais a gente está tendo mais acesso a dados da polícia. E conforme a gente vai tendo mais acesso, a gente vai trazendo mais informações para a utilização do Ministério Público. Assim como acontece com outros órgãos também. E com o tribunal, imagino, Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça, Tribunais de Contas, né? Cada vez a gente consegue obter mais informações, porque a gente tem uma limitação também de braço, né? De capacidade nossa também de receber e tratar aquela informação. Sim, e existe compartilhamento num outro sentido, quer dizer, do MP para esses órgãos, para o tribunal, por exemplo? Também, a ideia é que a gente consiga, a nossa finalidade é sempre a mesma, né? Assim, é que a sociedade se transforme de uma forma positiva. Então, nossa ideia é sempre trabalhar em parceria com esses órgãos, né? Receber informação, mas também trazer informação para eles que são importantes, porque a gente está do mesmo lado, né? Todo mundo quer
que a gente se desenvolva. Então, é sempre uma parceria, e essa parceria que a gente tem feito com todos esses órgãos tem sido produtiva para todos os lados. Todos têm ganhado com isso. Com o tribunal, a gente consegue reduzir o volume de ações, consegue atacar problemas de uma forma mais estratégica, evitando um volume maior de processos. Né? Com os tribunais de contas, a gente auxilia nesse controle, né? É uma parceria também de mão dupla. Então, tudo isso tem sido muito produtivo. Eu queria falar especificamente de um projeto que me chamou a atenção, o projeto Farol, cuja apresentação refere ao processo de modernização, né, do MPRJ, e está dito lá na plataforma, né, buscando incentivar uma atuação institucional resolutiva e focada em atingir resultados efetivos para a sociedade, como você está dizendo aqui. Então, o objetivo, segundo eu entendi, né, é a eficiência na administração interna da instituição. Né, quantas promotorias, quantas pessoas, até servidores, né, em cada uma delas. E minha pergunta seria, esses dados têm sido utilizados tanto pela administração quanto pela corregedoria na otimização do trabalho? A gente tem, o Projeto Farol é um projeto que trata da área de investigação penal, basicamente. A gente analisa profundamente assim, a evolução do trabalho da investigação penal, de aumento ou redução de criminalidade e a forma de atuação em cada região do Estado. E tanto esse projeto Farol quanto outros projetos da casa são utilizados pela administração também, não só pelos promotores da atividade fim. É claro que é sempre um desafio essa mudança de cultura, né, de um trabalho em tempos que a gente não trabalhava com cultura de dados, para um tempo onde o dado se torna algo extremamente relevante para a tomada de decisões, mas tanto a administração, quanto os promotores, quanto a própria corregedoria utilizam esses painéis e esses dados para a sua atuação funcional. Se torna sempre mais fácil, né? Antigamente a corregedoria, para saber a situação de uma promotoria, ela tinha que ir ao local, se deslocar até a promotoria, às vezes muito distante. Então hoje a corregedoria pode inclusive saber, né, como é que atua cada promotor, quais são os principais desafios de cada promotoria e consegue inclusive priorizar o seu trabalho, né? Porque a gente não tem braço para tudo, nem o promotor, nem a própria administração. Sim. Então elencar prioridades já é um passo muito grande. Então, elencar prioridades, ter um diagnóstico mais efetivo, mais concreto da situação de cada promotoria é muito importante. E ele me chamou a atenção que um dos índices é de resolutividade. Por isso que eu pensei na interlocução com a polícia, especialmente com o tribunal. Quer dizer, então é uma via de mão dupla, né? Porque se tem um certo número de inquéritos e naquele conjunto resultam X denúncias e daquelas denúncias X condenações, esse é um dado que tem que ser estudado por todos, né? E é um dado que serve para um trabalho conjunto, né? Não é um dado para simplesmente controle, está bom ou está ruim. Sim. Na verdade, a partir do momento que a gente consegue olhar para esses dados, que a gente nunca olhou, nunca enxergou, a gente consegue identificar causas, né, de problemas, consegue identificar formas de melhorar aquela atuação. Né? Gargalos, né? Então não posso dizer que o promotor ele denuncia mais ou menos por uma culpa dele. Na verdade, existem problemas estruturais da nossa sociedade que precisam ser tratados, né? Muitas vezes não está na área criminal o problema, não está na área civil, não está na área de investigação penal. Então, quando você começa a mostrar dados, você gera crises, você gera problemas, mas são problemas que precisam ser enfrentados. Então, muitas vezes a gente vê, quando a gente começou a mostrar dados no passado, a gente tinha um problema que o colega falava, mas esse dado não está refletindo na minha promotoria, porque era mal alimentado. Então, quando a gente começa a mostrar os dados, as pessoas começam a ter maior cuidado na hora de alimentar os dados. Então, esse cuidado, essa questão de alimentação correta dos dados é muito importante depois para o retrato que você vai tirar daquela realidade. Então, quando você começa a mostrar problemas, você gera crise, mas você gera também capacidade de solucionar esses problemas. Mas a adesão tem sido positiva, né? A adesão é muito positiva. É um trabalho que muitas vezes ele acaba sendo invisível, porque ele se integra rapidamente, claro, é instrumental, no fluxo de trabalho, né, mas temos muitas... A recepção dos colegas é muito grande, muito positiva, né? O volume de mensagens que a gente recebe, ou de questionamentos, ou de pedidos, é muito grande. Então, mostra que foi um acerto
esse investimento em ciência de dados, né? Hoje em dia, com a inteligência artificial, isso se torna cada vez mais potencializado, porque não existe inteligência artificial sem ciência de dados, né? O tratamento de dados é toda a base de qualquer modelo de inteligência artificial. Então, hoje em dia está muito em voga, mas é um trabalho que precisou ser começado há bastante tempo. Parabéns, muito obrigada pela entrevista. Eu vou encerrar convidando os ouvintes a acompanharem o podcast. Toda terça-feira um novo episódio está disponível nos principais tocadores. Siga o programa, se inscreva no nosso canal no YouTube, comentem e compartilhem. Amperge convida, com Heloísa Carpena.